Olá, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Como é bom saber que você a cada dia reserva esse tempinho para fazer junto conosco esse encontro tão iluminador, tão esclarecedor e incentivador para a nossa vivência de fé, esse encontro diário com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Vamos juntos então, hoje é terça-feira, dia 2 de agosto, e o Evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado a fome daquela multidão, como vimos no Evangelho de ontem, os seus discípulos entraram na barca e seguiram à sua frente para a outra margem. Jesus, ele dá uma ordem. Ele manda que os seus discípulos entrem no barco. Depois de eles aprenderem a lição da partilha e da solidariedade, eles têm a obrigação de assumir a missão de Jesus, se querem de verdade ser discípulos dele e ajudarem a construir o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entrar no barco significa assumir a causa de Jesus, a sua missão, estar com ele e nunca se abater diante das dificuldades, mas enfrentar com ele os desafios, comungar com ele. Os discípulos, eles ainda não tinham muita clareza de tudo isso, mas mesmo assim obedeceram a Jesus e entraram no barco. E quando nós entramos no barco de Jesus, ou seja, quando nós dizemos que somos cristãos, mas não temos clareza ou certeza da missão, nós fraquejamos diante das dificuldades, assim como os discípulos que se desesperaram quando de madrugada o mar agitado e os ventos ameaçaram afundar o barco. O medo dos discípulos mostra a falta de fé e da certeza da presença de Jesus com eles. Mesmo eles tendo assumido a missão de Jesus, na hora da dificuldade, eles se sentiram abandonados. E o mesmo acontece com a gente e com muitas pessoas nas nossas comunidades. Quantas pessoas participam da comunidade, vão à missa, comungam, mas quando surge uma dificuldade na vida ou na própria comunidade, logo se desesperam. Algumas até se afastam da comunidade, mudam de religião e até se revoltam contra Deus, igual aos discípulos no Evangelho de hoje, porque se sentem abandonados. No Evangelho de hoje, Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, mostrando para eles que Ele é maior do que qualquer tempestade, do que qualquer problema.
E quem confia nele, quem tem fé, não tem por que ter medo. Mas os discípulos não tinham fé suficiente naquele momento. Por isso Jesus repreende a Pedro, chamando ele de homem de pouca fé. Meu irmão e irmã, nas horas de dificuldade, Jesus faz com a gente o mesmo que fez com Pedro. Ele nos chama para ir ao seu encontro, mas nem sempre nós respondemos ao seu chamado. E às vezes, quando respondemos, não temos fé suficiente para chegar até Ele e sentimos que começamos a afundar. Mas quando chegamos até Ele, fazemos uma verdadeira experiência de Deus. Mas temos com Ele um encontro que nos fortalece, nos dá certeza na fé, nos coloca novamente no barco com Ele e nos conduz adiante firmes na missão. E talvez seja essa fé, essa certeza que esteja faltando em nós e em muitas pessoas, para não desanimarmos nos momentos de dificuldade. Nós precisamos ter a consciência de que a nossa vida de fé, a nossa caminhada de comunidade, as nossas atividades pastorais são sempre uma constante travessia. Há momentos de calmaria, de tranquilidade, mas há também muitos momentos de tempestades, de dificuldades. Por isso peçamos ao Senhor que nos ilumine, nos oriente, nos ajude a encontrar, a fazer uma verdadeira experiência de renovação da vida com Ele, para podermos sempre ter essa coragem, essa força da fé, para não desanimarmos diante dos desafios e das dificuldades, mas continuarmos sempre firmes e perseverantes na nossa missão. Que o bom Deus te abençoe, te proteja, te conserve sempre firme na missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua agradável companhia. Eu te espero amanhã aqui para esse novo encontro, se Deus quiser.